Olá, estamos dando início hoje a mais um programa Espaço do Cidadão com o professor Gilberto Frota, em parceria com as faculdades INTA e o INTEC. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante, extremamente interessante, para você que está nos ouvindo, você que é cidadão, que quer ter conhecimento sobre o direito do trabalho, você que faz concurso, você que é jurista. Olha lá, o assunto de hoje: despedida com justa causa. Quando é que o empregado pode ser despedido com justa causa? O empregado que chega atrasado ao trabalho, será que ele pode ser despedido com justa causa? O empregado que praticou um furto dentro da empresa? O empregado que é desleixado, que não cumpre as ordens da empresa? O empregado que não veste o uniforme da empresa, que não usa o crachá da empresa? Será que ele pode ser despedido com justa causa ou não? É isso que nós vamos analisar nesse programa. Então veja só, primeiro de tudo, nós temos que saber o artigo 482 da CLT. O artigo 482 da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, ela estabelece quais os casos os empregados podem ser demitidos com justa causa. Mas veja só, antes de nós estabelecermos esse elenco lá do artigo 482, me foi enviado um e-mail por uma aluna perguntando o seguinte: professor Gilberto Frota, me diga uma coisa, quais são os direitos que o empregado demitido com justa causa ele perde? É a primeira coisa que nós temos que saber antes de elencar os casos em que o empregado ele é demitido com justa causa. Nós vamos ver primeiro o que ele perde, que isso é uma grande curiosidade do empregado. O que é que eu perco quando eu sou demitido com justa causa? E tem muito empregado que ainda faz aquela pergunta que diz assim: eu quero fazer um acordo com a empresa. Como é que funciona esse acordo? Será que ele existe? Será que ele é amparado pela lei? Nós vamos ver também isso aí. Mas veja só, o e-mail que me foi mandado... outra coisa, se você quiser fazer pergunta, solicitar alguns temas para os próximos programas, anote aí, frotaconcursos@yahoo.com.br, frotaconcursos@yahoo.com.br. Bom, então aqui ela me perguntou quais são os direitos que o empregado perde quando ele é demitido com justa causa. Anote aí. Primeiro, o empregado ele perde o chamado aviso prévio. O que é isso? Quando a empresa demite o empregado sem justa causa, ela tem que pagar o aviso prévio para aquele empregado. Ou ela indeniza aquele empregado com relação ao aviso prévio, ou então solicita que ele trabalhe. Quando é o empregado que é demitido com justa causa, neste caso, a empresa não vai pagar para aquele empregado o aviso prévio, mas a empresa pode, na rescisão contratual, nas contas daquele empregado, pode inclusive descontar aquele aviso prévio. Olha só que coisa interessante. Segundo, o empregado, ele também, quando ele é demitido com justa causa, ele não tem direito ao seguro-desemprego. Porque a própria Constituição Federal, lá no seu artigo 7º, ela diz que o seguro-desemprego, ele só é devido àquele empregado que é demitido involuntariamente, que não há um motivo para a demissão daquele empregado. Veja que aqui houve uma demissão do empregado motivada, demissão com justa causa. Ele também não tem direito ao seguro-desemprego. Então tá anotando aí? Aviso prévio, ele não tem direito ao seguro-desemprego, ele não pode sacar o seu fundo de garantia por tempo de serviço, isto é, o FGTS. O FGTS do empregado, que é um valor equivalente a 8% que a empresa deposita todos os meses lá no banco, lá na Caixa Econômica, e quando o empregado ele é demitido sem justa causa, ele pode sacar o fundo de garantia. Quando ele é demitido com justa causa, ele não saca. Mas, professor Gilberto Frota, esse fundo de garantia que o empregado não saca no caso de demissão com justa causa, isso ele vai perder? Não. Esse dinheiro ele fica lá depositado na Caixa Econômica, ele fica rendendo. Agora, ele só vai poder sacar, dentre outros motivos, depois de 3 anos, que vai ser considerado como conta inativa, que ele não movimentou, é conta inativa, desde que ele não tenha assinado a carteira em nenhum outro local durante esses 3 anos. Então, veja só, nós vamos ter um programa que fala só sobre fundo de garantia, muito bom, outro programa também falando sobre seguro-desemprego. Então, o nosso assunto agora é despedida com justa causa.
causa. Então vamos lá, vamos rever. Então o empregado ele perde o aviso prévio, ele perde o seguro-desemprego, ele não pode sacar o FGTS e ele também não tem direito, quarto direito que ele perde, a multa rescisória dos 40% do fundo de garantia. O que é isso? Quando o empregado ele é demitido sem justa causa pela empresa, além do montante do FGTS que ele pode sacar, quando ele é demitido sem justa causa, ele pode sacar, neste caso a empresa, como penalidade, ela tem que depositar para o empregado o equivalente a 40% dos depósitos lá que estão lá na Caixa Econômica. Por exemplo, você foi demitido sem justa causa e você tem R$ 1.000 de fundo de garantia. A empresa ela vai ter que depositar 400. Você vai poder sacar os 1.000 que estão depositados, juntamente com os 400, que é a chamada multa rescisória. Então a empresa também não paga a multa rescisória. Então esses são os valores que você não tem direito. Basicamente, professor Gilberto Frota, o que o empregado demitido com justa causa ele tem direito? Ele tem direito às férias, sejam elas umas férias ainda não gozadas ou umas férias proporcionais. Tem direito ao chamado terço constitucional de férias, que é um terço a mais sobre as férias. Tem direito aos dias que ele trabalhou lá na empresa, que nós chamamos de saldo de salário. E tem direito ao seu 13º salário. Por exemplo, se ele trabalhou 7 meses, ele vai receber proporcional aos 7 meses. Se foram 10 meses, ele vai receber proporcional aos 10 meses e assim por diante. Bom, outra pergunta que me foi feita é o seguinte. Olha essa pergunta como ela é interessante. Pode ser o seu caso aí. O empregado ele chegou 15 minutos atrasados, né, em um único dia. Será que ele pode ser demitido com justa causa? Ali eu estou lá na empresa, o meu empregado teve algum problema, chegou atrasado 15 minutos. Será que ele pode ser demitido com justa causa e perder aí todos esses direitos que eu elenquei anteriormente? Será que pode ou não? Entenda uma coisa, veja só. Quando você vai aplicar uma penalidade ao empregado, você tem que obedecer uma gradação. O que é isso? É o chamado princípio da proporcionalidade, que é um princípio implícito da Constituição Federal, que é muito trabalhado pelo Supremo Tribunal Federal, que diz mais ou menos o seguinte, de uma forma simples. Sabe o que é isso? Se o empregado comete uma infração leve, a punição tem que ser leve. Se o empregado comete uma infração média, a punição é média. Se o empregado comete uma infração grave, a punição vai ser grave. Esse é o princípio da proporcionalidade. Então, raciocine comigo. O empregado, num dia comum de trabalho, ele chegou 15 minutos atrasados. Num único dia. Será que isso enseja? Será que isso é motivo para demissão com justa causa? Então veja só que essa infração cometida pelo empregado, essa irregularidade cometida pelo empregado, ela não foi tão grave. Você concorda comigo que ela foi leve? Então ela foi leve. Professor Gilberto Frota, então qual seria a punição para o empregado? Uma advertência. Você vai dar para o empregado uma advertência por escrito. Agora, suponhamos que o empregado, em um único dia também, veja só, viu o exemplo lá, foi um único dia, ele chegou atrasado, né? Foi uma advertência. Mas suponhamos que o empregado, em um único dia de trabalho, ele chegou completamente embriagado. Chegou completamente embriagado. Ou então, por exemplo, ele trabalha no caixa da empresa e ele furtou dinheiro da empresa. Ele furtou um determinado objeto da empresa. Meu amigo e minha amiga, olha só, basta uma vez. Basta uma vez esse ato, pela sua gravidade do furto, da embriaguez, isso já caracteriza logo despedida com justa causa. Então, se a infração for pequena, punição pequena, advertência. Se a infração for média, você vai aplicar uma suspensão. Se a infração for grave, você vai aplicar uma demissão com justa causa. Bom, outra pergunta que me foi feita aqui foi o seguinte, olha que coisa interessante, pode ser o seu caso, olha só. Caso o empregado ele não aceite a justa causa, o que acontece? Eu vou chegar para você, que você é empregado, e vou lhe punir. Aí você diz assim, não, eu não aceito essa justa causa, eu não vou assinar, o empregado ele se recusa a assinar aquela justa causa. Como é que funciona isso? Caso o empregado ele se recuse a aceitar a justa causa, a demissão com justa causa, cabe à empresa comprovar, olha só, a empresa comprovar
judicialmente na Justiça do Trabalho que houve a justa causa. Sabe por quê? Que o artigo 818 da CLT, da Consolidação da Lei do Trabalho, diz o seguinte, que o ônus de provar incumbe, é devido à parte que fizer a alegação. Veja que é a empresa que está alegando que houve a justa causa do empregado. Então, neste caso, é a empresa que tem que provar. A empresa que tem que entrar com a ação na justiça para comprovar que houve a justa causa. O ônus da prova, ela é da empresa, não é do empregado que tem que provar que é inocente. É a empresa que tem que provar que o empregado ele é culpado. Agora, por exemplo, professor Gilberto Frota, eu cheguei atrasado 15 minutos, a empresa quer me dar uma advertência, a empresa quer me dar uma suspensão e eu não vou assinar. Eu digo, olha, eu não quero assinar, eu não vou assinar. E aí, como é que fica? A empresa, ela pode pegar a assinatura de 2 outros empregados ou de 2 outras pessoas, pode inclusive ser um cliente, que presenciaram aquele fato de você ter chegado atrasado. E isso pode ser considerado uma prova para lhe punir. Agora veja sempre o seguinte, professor, o senhor falou que chegar atrasado 15 minutos não é demissão com justa causa. Suponhamos que na outra semana eu cheguei atrasado novamente e fiquei me atrasando reiteradamente. Ah, agora calma. Veja só, eu falei que um único ato pode caracterizar, pode ensejar a demissão com justa causa. Por exemplo, um furto, chegou embriagado na empresa, basta uma única vez. Agora, existem determinados atos que são, a princípio, considerados como leves. Se eles forem praticados reiteradamente, isto é, várias vezes, isso pode chegar a uma justa causa. Você tem que obedecer uma gradação. Por exemplo, cheguei atrasado um único dia, recebi uma advertência por escrito. Lembre-se, a advertência tem que ser por escrito. Cheguei atrasado novamente, você leva uma suspensão. Chegou atrasado uma terceira vez, aí você leva uma demissão com justa causa. Por quê? Porque dependendo da gradação, se o empregador, se o patrão não obedecer essa gradação e ele lhe punir logo diretamente com a demissão com justa causa, no primeiro ato que você chegou atrasado, o empregado vai conseguir reverter essa demissão com justa causa na Justiça do Trabalho. Vai reverter para uma demissão sem justa causa. Por isso que você tem que seguir essa gradação. Ok? Bom, nós temos outra pergunta aqui de um e-mail que foi me enviado e ele disse o seguinte: professor Gilberto Frota, eu trabalho numa determinada empresa e eu pratiquei um determinado ato que é motivo de punição, que é motivo de demissão com justa causa, que é motivo de advertência, que é motivo de suspensão. E a empresa não puniu o empregado. Neste caso, a pergunta que me foi feita, a empresa pode aplicar essa punição no momento posterior? Será que a empresa pode guardar aquilo? Vou colocar aqui a situação. Suponhamos que você chegou atrasado na empresa naquele dia e chegou atrasado 15 minutos, 20 minutos e, de repente, a empresa poderia lhe aplicar uma advertência por escrito, só que ela não fez. Ela não aplicou essa advertência. Aí você chegou atrasado. Aí, na semana que vem, semana posterior, você chegou atrasado novamente. A empresa não lhe puniu. Aí, numa terceira vez, você chegou atrasado, aí a empresa lhe deu a demissão com justa causa. Como é que funciona isso? A empresa vai chegar para você e vai dizer o seguinte: olhe, eu estou lhe demitindo com justa causa porque você chegou atrasado naquele dia, se lembra? Naquele outro dia, se lembra? Mas preste atenção, quando o empregado ele promove, ele pratica um ato que enseja uma penalidade, a empresa ela tem que punir. É o princípio do imediatismo na aplicação da punição pela empresa, na aplicação da pena. A empresa tem que punir de imediato. Tomou conhecimento do fato, chegou atrasado, tem que aplicar logo a penalidade de advertência. Você não pode ficar guardando isso, acumulando, para lá na frente dar uma demissão com justa causa, para lá na frente punir o empregado. Tem empresa que faz também o seguinte, olha só, o empregado chegou atrasado hoje, eu não puni o empregado, eu, empresa,
deixei o empregado trabalhar. Lá na frente, 6 meses depois, olha só, 6 meses depois a empresa se lembra. Aí diz assim, olha, tu se lembra naquele dia, empregado, que você chegou atrasado? Você se lembra? Agora eu estou aplicando uma advertência sobre você. Eu estou aplicando uma punição sobre você. Se lembra daquele fato? Não, essa punição não tem valor. Por quê? Porque aí, nesse caso, você guardou, você não pode guardar, a empresa não pode guardar. Ela tem que gerar a punição de forma imediata. Bom, outra pergunta que me foi feita aqui, via e-mail, lembre-se, frotaconcursos@yahoo.com.br. Se você quiser fazer alguma pergunta, solicitar algum tema, mande um e-mail para a gente. Olha só essa daqui. O empregado, ele pode ser penalizado duplamente pelo mesmo fato? Isto é, será que o empregado, ele pode ser, pelo mesmo fato, ele pode ser advertido e pode ser suspenso? Não. Isso aí é uma palavra muito bonita que vem do latim, que a gente chama bis in idem. Quer dizer, você não pode, isso é muito utilizado lá no direito tributário, a bitributação. Mas como nós estamos no direito do trabalho, sabe o que é isso? É você ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Empregado chegou atrasado e vai receber uma advertência por escrito e também uma suspensão. Ele não pode ser feito isso. Ou então, por exemplo, o empregado chegou atrasado, eu apliquei sobre ele uma advertência por escrito, só que uma semana, um mês depois, eu resolvi mudar de ideia. Eu quem? A empresa mudou de ideia e resolveu substituir aquela pena de advertência por uma pena de suspensão. Será que a empresa pode fazer isso? Não. A empresa não pode fazer isso. Bom, outra pergunta que me foi feita, isso também já foi caso julgado pelo TST, pelo Tribunal Superior do Trabalho, é a questão do boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. A empresa está doida para botar o empregado para fora. O empregado, ele não pede as contas, ele não pede demissão, porque ele sabe se pedir demissão vai perder uma série de direitos, o FGTS não pode sacar, perde o aviso prévio, perde o seguro-desemprego. A empresa está numa sinuca de bico. Porque quer que o empregado peça demissão. Não quer demitir o empregado sem justa causa, que vai ter que pagar uma série de direitos para o empregado. O que a empresa faz? A empresa pressiona o empregado. Tu não vai pedir demissão? Já sei o que eu vou fazer. Olha só o que a empresa faz. Ela vai até uma delegacia de polícia e ela registra uma ocorrência. Só uma observaçãozinha, já que a gente está falando de delegacia de polícia. Eu sei que isso é direito penal. Talvez lá na frente a gente fale também um pouco sobre direito penal. Quando você vai até uma delegacia, você não vai prestar queixa. Né? As pessoas dizem assim, né? Olha, eu vou prestar queixa. Não. Queixa-crime é uma peça processual. Você vai registrar uma ocorrência. É um BO, é um boletim de ocorrência. Então, tudo bem. A empresa chegou lá e registrou um boletim de ocorrência e disse assim, olha, eu tenho um determinado empregado que ele furtou um determinado objeto da empresa. Furtou um objeto da empresa. E você registrou uma ocorrência. O empregado ele foi chamado até uma delegacia de polícia para prestar esclarecimentos e assim por diante. A pergunta é o seguinte, o simples boletim de ocorrência. Você está com um boletim de ocorrência na mão, dizendo que o empregado ele furtou um determinado objeto da empresa. Será que esse documento é um documento que pode caracterizar uma demissão com justa causa? Será que sim ou será que não? Não. O simples boletim de ocorrência não caracteriza uma demissão com justa causa. Por que, professor Gilberto? Porque qualquer pessoa pode ir até uma delegacia e registrar uma ocorrência. Eu posso registrar uma ocorrência de que o cicrano, o fulano, me furtou. E aí? O problema é você provar isso. Então, na verdade, existe aqui um princípio que está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Princípio da presunção da inocência. Presume-se que todos nós somos inocentes até que se prove o contrário. E o inquérito policial, que porventura seja aberto para investigar aquele possível furto, existe a presunção de que o empregado ele ainda é inocente. Agora, cuidado, viu, empresa? Que de repente isso pode se voltar contra a empresa, essa história de boletim de ocorrência, que você pode estar fazendo uma comunicação falsa de um delito. E isso sim é crime previsto no Código Penal. Aí isso pode se voltar contra a empresa. E outra coisa, o empregado também
poderá entrar com uma ação alegando um possível dano moral trabalhista, em virtude daquela comunicação falsa daquele delito. Então, cuidado com essa história de boletim de ocorrência, que isso pode ensejar, isso pode caracterizar um dano moral trabalhista. Eu já vi uma decisão, já que eu estou falando isso aqui, do boletim de ocorrência, que foi proferida pela Justiça do Trabalho com relação a um posto de gasolina. Posto de gasolina, existiam lá cerca de 5 frentistas, e os frentistas estavam juntos desviando dinheiro da empresa. Né? Estavam desviando dinheiro da empresa. Simplesmente a empresa registrou uma ocorrência, foi até uma delegacia, todos os empregados foram obrigados, foram compelidos a confessar quem é que foi praticado o delito. Quer dizer, houve um constrangimento, houve uma dor, houve uma humilhação do empregado. Sabe o que foi que aconteceu? A empresa não conseguiu descobrir quem foi que cometeu o furto, acusou todo mundo indevidamente, demitiu com justa causa todo mundo, os empregados entraram na justiça, reverteram a demissão com justa causa, transformaram numa demissão sem justa causa e ainda conseguiram o chamado dano moral trabalhista, que vai ser o motivo de um programa que nós vamos falar aqui, que é outro assunto muito importante, muito interessante, que é o chamado dano moral trabalhista. Outro ponto também interessante, outra pergunta que me foi feita é o seguinte: o juiz do trabalho, será que ele pode modificar uma punição que o empregador deu ao empregado, quando for injusta ou desproporcional? Por exemplo, suponhamos que você chegou atrasado 15 minutos, olha o caso. Isso não é motivo, nós já vimos, para demissão com justa causa. Mas a empresa demitiu o empregado com justa causa. Olha só, o empregado entra na justiça para tentar reverter essa demissão com justa causa. A minha pergunta seria o seguinte: o juiz do trabalho, o juiz trabalhista, será que ele pode transformar a penalidade de justa causa para suspensão e, de repente, o empregado voltar a trabalhar? Será que ele pode determinar isso aí? Será que ele pode promover a substituição da pena, da penalidade? Não. O juiz trabalhista não faz isso. O juiz trabalhista, ele analisa o caso, ele verifica se aquela punição foi justa ou injusta. Se a punição foi injusta, desproporcional, o juiz trabalhista transforma a despedida com justa causa em despedida sem justa causa. Aí o empregado vai ter todos os seus direitos trabalhistas assegurados. Agora, o juiz do trabalho, ele não pode transformar uma penalidade que era de suspensão para uma penalidade de advertência. Ele não pode fazer isso. Ele muda de demissão com justa causa para demissão sem justa causa. Por quê? Porque essa mudança da penalidade envolve o poder de direção da empresa. E o juiz não tem o poder diretivo dentro da empresa. Esse poder de direção, quem a possui é o empregador. Ok? Bom, então nós estamos chegando ao fim desse nosso assunto, demissão com justa causa. Na verdade, é um assunto muito longo, é um assunto muito importante, que inclusive nós vamos ter outros programas, talvez mais uns 2 ou mais uns 3, que aí nós vamos falar, por exemplo, só para ficar aqui um aperitivo para você assistir os próximos programas, empregado que chega embriagado na empresa, será que ele pode ser demitido com justa causa? Empregado que não usou o crachá, empregado que tá na internet, ó, tá lá na internet, jogando aquele joguinho, não sei do que, o empregado que tá no bate-papo, ó, Facebook, Orkut, MSN, tá lá no bate-papo e não tá trabalhando. Será que ele pode ser demitido com justa causa ou não? Ficou curioso? Então assista os próximos programas Espaço Cidadão com o professor Gilberto Frota. Muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus, um abraço.